E vem conferir a crítica do filme Oz, Mágico e Poderoso. E está chegando nessas semanas nos cinemas o filme Wicked. Filme esse que vem com a ideia de reconstruir, reimaginar o universo do Mágico de Oz antes da Dorothy chegar e ainda pensando na origem da bruxa má do Oeste. A partir daí eu achei que seria uma boa ideia trazer críticas aqui no canal envolvendo o universo do Mágico de Oz. Começando com Oz, Mágico e Poderoso, depois sendo o filme do Mágico de Oz e aí terminando na sexta-feira com a primeira parte do Wicked, porque o filme vai ser dividido em duas partes. E bom, Oz, Mágico e Poderoso é um filme que vai contar também a história antes da Dorothy, agora contando sobre o Grande Mago, a pessoa que é o grande mágico que cuida de tudo em Oz, que aparece mais no final do filme Mágico de Oz. E aqui é uma ideia que, esse filme na verdade, ele resume tudo que tem de ruim de filmes blockbuster do começo dos anos de 2010. E por que eu falo isso? Porque tudo que você imagina que esses filmes iriam entregar, eles entregavam no pior forma possível e Oz, Mágico e Poderoso segue essa risca, com um filme que tem um elenco muito estrelado, que vai te convencer aí no cinema, afinal, com atores tão bons, eles te parecem que vão te dar uma credibilidade que o filme vai ser bom. Ele é baseado numa história clássica, que é o Mágico de Oz. Então também chama a atenção de o que eles vão fazer mais que esse universo, que é um clássico da literatura e um clássico do cinema. E eles também na época vendiam filmes grandiosos, o filme vai ser grandioso pela grande quantidade de CGI, vai ser algo que você nunca viu no cinema. E esses três pontos normalmente falhavam muito grande. E aqui pra mim o Oz, Mágico e Poderoso é um resumo disso. E eu vou colocar cada um desses pontos aqui para provar o que eu tô querendo dizer. Começando com o elenco estrelado. O filme tem nomes muito fortes, de atores muito conhecidos, como por exemplo, você tem o James Franco, que é o protagonista, você também tem a Joey King, que é uma atriz que era muito jovem na época e só hoje foi ficar mais conhecida, mas você tem um trio principal de mulheres ali, que fazem as três bruxas, que são três atrizes fantásticas. A Mila Kunis, você também tem a Rachel Zegers, e você também tem a Michelle Williams. São três mulheres fantásticas que até hoje estão muito fortes no cinema. A Mila Kunis menos, mas a Michelle Williams e principalmente a Rachel Zegers são duas atrizes que são muito grandes hoje. Então você tem um nome muito forte. Você vai falar, esses atores estão ruins? Eu até acho que o James Franco ele é bem canastrão no filme. O sorriso dele, a ideia de como ele fala, ele não consegue passar a ideia do Mágico de Oz como ele deveria passar. Eu acho que ele não atua tão mal, mas eu acho que a ideia de ser um cara simpático, carismático, uma pessoa que engana os outros através do seu charme, do seu carisma, eu acho que o James Franco não consegue entregar ali de jeito nenhum. E o resto do elenco não tem ninguém que está ruim, mas estão todos realmente fazendo um papel realmente para pagar o seu aluguel. Eles não querem estar ali. Então você vê que atrizes muito boas como a Michelle Williams e a Rachel Zegers, elas estão no nível o que eles podem entregar. Elas não estão fazendo um grande esforço e o roteiro também não deixa elas ter um grande esforço a partir daí. A Mila Kunis eu também acho que ela está um tom um pouco acima às vezes. O grito, a transformação na personagem, eu não gosto tanto. Mas para mim o pior realmente é o James Franco, porque ele não consegue passar o que o personagem precisava. A Mila Kunis, a transformação é ruim, a transformação no modo de uma pessoa boa que vira ruim, mas isso é culpa do roteiro, não da atriz. O do James Franco é culpa do diretor e do ator. O diretor que não conseguiu extrair o máximo do ator e o ator que não conseguiu passar o que o personagem principal precisava. A cada pessoa que ele enganava, a cada momento que ele parecia um Oz mais forte, você acaba não acreditando, você não entende porque as pessoas acreditam nele, porque realmente ele não passa uma impressão do que ele deveria passar. Tudo bem, as bruxas percebem na cara que ele não é um mago, mas o resto das pessoas não caem no papo dele muito fácil e isso não me agrada. E a atuação do James Franco poderia ser um pouco melhor. Então esse é o ponto dos atores. São atores que, na sua maioria, eles conseguem estar bem na maioria dos seus projetos, mas aqui estão parecendo que não estão tão querendo estar ali. Parece que a maioria está no modo automático e quem precisava entregar mais não consegue. Então o elenco que é super estrelado, que mostra uma credibilidade pro filme, não está tão bem. Então a gente vai para a segunda parte, que seria a ideia do Mágico de Oz. Vamos pegar a história do Mágico de Oz e a gente vai contar a origem daquele universo, porque a gente sabe que o Oz estava lá, a gente sabe que o mago está lá, mas como que ele chegou até o poder enganando as pessoas? Essa é a ideia do filme. A premissa em si não é ruim, não precisava ser contada, mas não é uma premissa ruim. Mas como vai ser desenvolvida, aí que vai ser o problema. Porque o roteiro ele não é tão inteligente como ele poderia ser. Como já provei através do personagem do James Franco, o roteiro desse filme, ele não consegue em momento nenhum te convencer que o Oz é uma pessoa que engana os outros. Então fica muito difícil a partir daí você acreditar que ele pode realmente ser o Mágico de Oz e enganar toda uma nação, que as bruxas nem chegam perto dele
com medo do nível de poder que ele tem, sendo que ele não tem. Então o roteiro tinha que ser muito inteligente nisso, e o roteiro não é. Tem umas ideias até interessantes de tecnologia para transformar ele naquilo como é no filme original do Mágico de Oz, no livro, mas como eles vão transformando aquilo é um problema. A forma como tudo acontece rápido, a forma como eles não têm perigo de chegar num grande objetivo, tudo isso me incomoda. É um filme que ele não é feito para criança, ele quer que você seja tratado, o público, como criança em soluções básicas e fáceis. Quando você pensa, quando chega no final do filme que todo mundo começa a ajudar o Oz, você percebe como tudo acontece muito fácil. O plano deles não é bom e tudo vai dar do jeito que eles querem. Então o roteiro também não é muito inteligente. E a forma como eles transformam duas bruxas super inteligentes no próprio filme em atitudes burras também acaba incomodando. É um filme que ele não sabe trabalhar o universo do Mágico de Oz, não sabe trabalhar a história como um todo e mais do que isso, não sabe trabalhar as personagens. Tanto que é por isso que muitas atrizes não estão boas, porque o roteiro não consegue entregar boas falas, não consegue entregar bom desenvolvimento para os personagens. A virada de uma personagem porque ela se desilude com o amor não é uma ideia ruim para um conto de fadas. Como eles fizeram no filme é ruim. A motivação da personagem bruxa principal, quando você vê o filme, é uma motivação que o começo não é ruim se você discute uma parte política. Se você não discute, vira algo bobo. Alguns cenários que parecem interessantes para desenvolver Oz também não funcionam exatamente porque o roteiro parece que dá tudo de graça. As coisas acabam não funcionando. Então a parte do Mágico de Oz, ele usa mais, ele usa o universo como muleta. Tanto que você pode ver como o filme do Oz Mágico e Poderoso começa. Começa com ele no Kansas e a partir daí você acaba vendo que está tudo em preto e branco, num cenário mais cinza, até ele chegar em Oz. Esse momento, como todos os outros do filme, são e cenários, e personagens, e falas do filme, são para um filme de um roteiro ruim, que percebe que os personagens não estão funcionando, que o universo não está funcionando, então ele usa o universo já conhecido e consagrado como muleta. Então, cenas iguais, falas parecidas, roupas, personagens, cenários, tudo isso é pra você como público que é fã do Mágico de Oz pensar, nossa, eu tô voltando pra esse momento, tô voltando pra esse cenário, mas isso não funciona se você não tem tudo funcionando muito bem ao longo do filme. Então o roteiro também é um problema, porque ele tem ideias até boas, ele tem alguns conceitos que poderiam ser bem trabalhados, mas não são. Tanto que o filme, ele é um filme de 2 horas e 10, e ele é um filme enjoativo. Ele é um filme que ao longo do caminho ele fica muito enjoativo. E aí então você tem atores que não estão péssimos, mas nenhum entrega o que deveria. Você tem um roteiro que ele é bem abaixo da média, com atitudes, situações que incomodam e usam o universo clássico como muleta. E aí você vai nesse universo rico e mágico que você nunca viu, e aí que é uma das piores coisas do filme. Porque quando você pensa nisso, você lembra que nos anos de 2010, quando começou a sair filmes, eles queriam usar tudo CGI. CGI era tudo que eles tinham pra fazer. Então a partir daí, para dar aquela realidade, tudo virava CGI e viravam atores num fundo verde. Então quando você assiste o Mágico de Oz dos anos 30, você vê que apesar de você ver que tem uma parede pintada no fundo, o universo é muito mais rico, muito mais real e você sente muito mais aquele universo, mesmo sendo um cenário completamente cenográfico, porque lá você vê que ainda tem emoção. Aqui é um verde que você vê que eles não conseguem conversar. Tem uma sequência envolvendo alguma sequência do filme que você consegue ver recortado o fundo verde, através do chapéu ou de uma maquiagem que tem, e você consegue perceber o quão falso esse filme é em relação ao CGI. E não que precisava ser real, mas o filme dos anos 30 conseguiu fazer o universo do Mágico de Oz ser mágico, rico, especial e lúdico para as crianças num cenário cenográfico, que hoje em dia se você vê até não fica tão legal. Na época, o Oz Mágico e Poderoso já não era legal. Já não era legal como eles criavam, como eles colocam o CGI. O CGI, em alguns momentos, até funciona no filme. Quando brinca com a sombra dos personagens, quando brinca com a silhueta deles, isso funciona. Mas com eles em tela, não funciona. Vira um exagero e vira até algo estourado em tela que até incomoda. E não é esse filme. Os filmes do começo dos anos 2010 pareceu que tinha acabado de descobrir o CGI e faziam isso para todo lado. Só você ver a lista nos Países Maravilhas live action também era a mesma coisa. Então isso também acaba não compondo o filme, acaba estragando mais. Porque as sequências de ação, as sequências envolventes, que era para dar um dinamismo, não funcionam porque é muito falso em tela e ainda estraga um pouco da força da sequência de ação que poderiam ser interessantes. Então até essa parte não funciona, porque o universo mágico e rico, com algo especial que você nunca viu, moderno, também não funciona. E numa direção que também não funciona tão bem. Tem momentos, mas também se perde bastante ao longo dos atores e de como criar o cenário. No fim, Oz Mágico e Poderoso é o que exatamente eu falei. Ele é um resumo do que eram os filmes de começo de 2010, blockbusters. Filmes com muito CGI que não funcionavam, universos clássicos sendo estragados com releituras que não eram necessárias e atores estando no automático. Concluindo, Oz Mágico e Poderoso é um filme que eu já não gostei a primeira vez que eu vi lá atrás e revendo hoje em dia eu vejo que ele ficou pior do que eu lembrava. Tem coisas boas, tem ideias boas, mas é inegável que o filme é muito ruim. E por isso que eu fecho o filme Oz Mágico e Poderoso com uma nota 2,5 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Oz, Mágico e Poderoso? Se gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.